Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, com esta meditação, queremos assim viver bem o quarto domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo do Bom Pastor. Domingo do Bom Pastor, porque o Evangelho desta missa é este que inclusive acabamos de ouvir, recorda exatamente desta imagem tão ilustrativa que Nosso Senhor utiliza para falar de si. Na missa, que provavelmente vamos participar presencialmente, inclusive, a antífona da comunhão assim reza: ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. E este é Cristo, este é o pastor que, morrendo por suas ovelhas, dá-lhes a vida. E desde muito cedo a Igreja utilizou esta imagem do pastor para indicar a presença de Jesus a cuidar do seu rebanho, conforme podemos testemunhar nas antigas ilustrações, nas catacumbas. Enfim, a imagem do pastor, do pastoreio, do rebanho, das ovelhas, uma imagem tão agrícola, tão presente no contexto cultural de Jesus e dos povos primitivos em geral, e ainda hoje em tantos lugares pelo interior deste mundo afora. A imagem do pastor tem muito a nos dizer também hoje. Nesse capítulo 10 do Evangelho de João, que estamos lendo aqui, temos uma bonita catequese dedicada ao bom pastor. Catequese essa onde Jesus contrapõe aos dirigentes judeus que se arrogavam no direito de pastorear um rebanho sem de fato serem pastores, ou pior, maus pastores. E já na antiguidade nós temos a presença de figuras, pessoas que viviam esta vocação, esta missão, esta profissão. Eram pastores, por exemplo, Abel, filho de Adão e Eva, que era pastor, Davi, que foi pastor em Belém. E não só na profissão do pastoreio, de cuidar de rebanho, enfim, viver da pecuária, mas é uma imagem que remete a esse que conduz um grupo. E Ezequiel, na sua profecia, vai lembrar que os líderes de Israel, ao longo de muitos séculos, ao longo da história, foram maus pastores que conduziram o povo por caminhos de morte e de desgraça. Mas diz exatamente a profecia de Ezequiel: ai daqueles que em Israel se apacentam a si mesmos. Deus, nosso Pai, Ele conduz de modo diferenciado. E por isso, como
se lê no texto da carta de São Pedro, talvez antes éramos ovelhas desgarradas, mas agora em Cristo voltamos a ter um pastor que guarda as nossas almas. E é o próprio Deus que na pessoa de Jesus vem apacentar pessoalmente o seu povo, este novo povo de Israel, a Igreja. Este é o pastor que dá a vida pelas ovelhas e quer morrer pelo rebanho, para que este rebanho tenha vida. Nós, que somos cristãos, somos chamados a ser estas ovelhas do rebanho do bom pastor. Ele nos conhece, nos chama pelo nome, tem intimidade conosco, conhece a cada um, com amor, com proximidade. E dele recebemos uma vida definitiva, não uma vida qualquer, portanto, mas a vida da graça, a vida divina, a vida que sacia verdadeiramente todo o coração. E somente Jesus, que é o nosso Cristo, que é o nosso bom pastor, por meio da sua morte e ressurreição e pelo dom do Espírito Santo que nos dá, só por ele podemos receber esta plena vida. De outro lado, há tantos falsos pastores no mundo de hoje, há tantas vozes que se fazem ouvir e que são vozes enganadoras com propostas de sedução, mas que nos levam a um lugar sem saída. Diz o Evangelho: os maus pastores, os falsos pastores vêm para roubar, para matar e para destruir. Nós queremos ouvir tão somente a voz de Cristo, pastor. Ele é o nosso pastor, nós somos o seu rebanho. E para nós ele dirige essa palavra neste Evangelho: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para que este rebanho que formamos se torne cada vez mais, de fato, um rebanho de um só pastor, devemos pelo menos duas atitudes assim considerar: ouvir e seguir. Ouvir e assim praticar a palavra que o Senhor nos dá, e ouvindo também os ensinamentos de Cristo por meio dos ensinamentos da Igreja, também seguir. E por isso, a segunda parte do Evangelho fala de uma outra imagem, a porta. Por esta porta nós podemos passar para seguir Jesus. Ele mesmo diz: eu sou a porta pela qual vocês podem passar para alcançar as pastagens que nutrem verdadeiramente. E o Senhor quer entrar em nós exatamente por esta porta, a porta da graça que recebemos no batismo. Cristo é essa porta que está sempre aberta, e por ele podemos passar, nele encontramos abrigo, como diz o Salmo 22, por isso nada em nossa vida falta, porque quem tem a Deus tem tudo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E é neste pastor, é nesta porta que queremos ingressar para ter segurança, proteção e, como diz a leitura da Santa Missa de hoje, antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram a ser ovelhas de um pastor que guarda as nossas almas. Hoje lembramos com carinho do 60º ano, 60 anos, portanto, rezando no Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e a pedido do Papa Francisco, queremos que essa sinfonia das vocações continue a soar e ressoar sempre como um verdadeiro chamado e resposta do que o Senhor nos pede. Ele continua a chamar a nós, como chamou também a Pedro, na pessoa do Papa, o Bispo, todo o clero. Apacenta os meus cordeiros, disse Nosso Senhor a São Pedro, depois da sua traição e arrependimento. Apacenta, pois, as minhas ovelhas. E se Pedro foi constituído pastor e guia de toda a Igreja, e por meio dele todo o ministério episcopal, hoje queremos com muito carinho lembrar daqueles que nos governam, daqueles que têm a missão de pastorear a Igreja, todos os sacerdotes, os bispos, o Santo Padre. Pedimos, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua messe. Rezemos, portanto, meus irmãos, e nos empenhemos também, tanto com material quanto espiritualmente, pela formação do clero, dos seminaristas, para que o bondoso Deus continue a chamar e o seu rebanho continue também a responder, formando sempre tão somente um só pastor, um só rebanho, uma só fé, uma só graça, uma só Igreja,
na presença de um só Deus. Deus te abençoe e possas ter um excelente domingo na presença do Senhor.